Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal. É hora de conferir aqui na TV Justiça. Plenárias já está no ar. Hoje, com os principais momentos das sessões dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2023. Karina, segunda semana de trabalhos do ano judiciário de 2023, caracterizada por aquela dinâmica iniciada na semana anterior, do início do processo, a apresentação das sustentações orais, eventualmente pode acontecer o voto do relator e, em seguida, a coleta de votos dos ministros. Isso está muito relacionado também a problemática que envolve o processo. Às vezes ele é mais complexo, envolve muitas questões e há naturalmente uma tendência a uma exposição maior, um debate maior. Nesse sentido, nós tivemos, no início dos trabalhos do ano judiciário de 2023, duas sessões tratando de um tema específico que vem para esta semana sendo um dos grandes destaques, com outra decisão também já tomada, já na sessão plenária da quinta-feira. Que dois destaques são esses, Karina? Olha só, Cadu, duas decisões super importantes e uma, de forma inédita, a Corte se manifesta pela primeira vez, de forma pioneira, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal que são contrárias a decisões judiciais já transitadas em julgado em matéria tributária. A gente vai explicar ao longo do programa como é que foi essa decisão, de que forma isso impacta no contribuinte que teve ao seu favor, após entrar em juízo no Poder Judiciário para buscar o direito de não ter que recolher um determinado tributo, como fica a situação dessa pessoa quando o Supremo, depois de algum tempo, decide de forma contrária àquela decisão. Então, questões envolvendo a coisa julgada, a possibilidade ou não de ingresso com ação rescisória, já que o Código de Processo Civil determina requisitos específicos para que essa ação possa ser ingressada, né, possa ser apresentada ao Poder Judiciário para modificar aquela decisão que já se tornou definitiva e de que forma a própria jurisprudência do Supremo, diante de uma nova decisão, uma decisão contrária àquele entendimento, pode impactar nos cofres dos contribuintes. Então, uma decisão inédita, de grande repercussão, sem dúvida alguma, com tese fixada no julgamento que se encerrou nesta quarta-feira, como você disse, ao longo de 3 sessões quase inteiras, Cadu, os ministros se debruçaram sobre 2 recursos extraordinários que traziam justamente a questão de duas empresas que tiveram essa chance de não recolher o tributo, mas que agora, diante da decisão do Supremo, se veem obrigadas a pagar a CSLL, contribuição social sobre o lucro líquido, um determinado tipo de tributo que deve ser recolhido a partir dessa decisão do Supremo desde 2007, quando da publicação da ata do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade em que o Supremo havia confirmado que a cobrança dessa contribuição é constitucional, mas que esses contribuintes, ainda apegados àquela decisão definitiva, não tinham feito esse recolhimento. Então, a partir de agora, eles são obrigados a pagar de forma retroativa. Esse é o grande destaque da semana, sem dúvida alguma. 3 sessões plenárias, a gente acompanhou esse tema na semana passada aqui no Plenárias também. Mas, além deste assunto, os ministros iniciaram o julgamento na quarta e finalizaram na quinta-feira o julgamento em que envolvia a discussão sobre a possível inconstitucionalidade de um dispositivo do novo Código de Processo Civil de 2015, que possibilita que os juízes possam adotar medidas alternativas para forçar o devedor a cumprir a sua obrigação, inclusive se ela for pecuniária, se for uma dívida em dinheiro. Então, a grande discussão aqui, colocada pelo Partido dos Trabalhadores, autor dessa ação direta de inconstitucionalidade, era saber justamente se um juiz pode determinar que o devedor tenha apreendido o seu passaporte para evitar que ele viaje para o exterior se ele tiver uma dívida ainda para cumprir, já condenado judicialmente. Então, a pergunta que se faz é: você deve um dinheiro para uma pessoa, na justiça isso já foi determinado o pagamento e o devedor diz que não tem dinheiro para pagar, mas tem dinheiro para viajar para o exterior. Então, o que o juiz pode fazer?
E aí, os contornos dessa decisão foram também bastante discutidas nessa ação direta de inconstitucionalidade. Não pode violar os direitos fundamentais da pessoa, mas que podem adotar, sim, essas medidas restritivas de forma razoável, de forma proporcional, né, que não seja excessiva, para forçar o cumprimento daquela ordem judicial que já foi determinada. E aí, por maioria de votos, os ministros acabaram confirmando a constitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Civil para manter essas medidas alternativas como ferramenta, inclusive, de eficiência na prestação judicional. Quem ingressa em juízo, não é, Cadu, quer uma solução para aquele conflito que, de alguma certa forma, o deixa desconfortável. E aí, quando você se depara com aquela situação, ganhou, mas não levou, acaba sendo muito frustrante. E essas medidas alternativas acabam proporcionando, de uma certa forma, uma maior eficiência nessa prestação judicional, adotando o juiz com todas essas cautelas que foram delimitadas no voto do ministro Luiz Fux, que foi seguido pela maioria. O ministro Edson Fachin divergiu em uma pequena parte do voto do ministro Luiz Fux, mas que os ministros acabaram concordando que essas medidas são necessárias e elas não são desproporcionais e desarrazoadas, mas que deve ser analisada caso a caso pelo juiz no momento da sua aplicação. Então, 2 grandes julgamentos concluídos nessa semana no Supremo Tribunal Federal sobre esses 2 temas. Então, envolvendo a coisa julgada e envolvendo essas medidas coercitivas previstas no Código de Processo Civil. Medidas que são ferramentas para o magistrado previstas exatamente no Código de Processo Civil. A gente vai ver esse tema, só que a gente começa exatamente com a sessão da quarta-feira, porque, como vimos, nesta semana o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre decisões envolvendo impostos e contribuições. Os ministros entenderam que uma decisão sobre a validade da cobrança de um tributo pode revogar outras decisões anteriores, mesmo de processos já concluídos, que já têm o chamado trânsito em julgado. Para explicar melhor esse entendimento, a repórter Marta Ferreira preparou uma reportagem especial. Vamos acompanhar. Todo ano, o cidadão brasileiro tem que pagar uma série de impostos. Imposto de renda, IPVA, IPTU. Com as empresas é a mesma coisa. Um desses tributos é a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Em 1992, algumas empresas conseguiram na Justiça uma decisão definitiva para não pagar. Só que o STF, em 2007, afirmou que a contribuição é constitucional e deve ser paga. Com essa decisão, a União recorreu ao Supremo para cobrar o retroativo que as empresas deixaram de pagar durante todo esse período. Os ministros entenderam que, mesmo com uma decisão definitiva da Justiça permitindo o não pagamento, o contribuinte perde esse direito se a contribuição for considerada constitucional. E, nesse caso específico, decidiu que o retroativo deve ser pago a partir de 2007. A partir de 2007, ninguém mais tinha dúvida de que aquele tributo era devido e que a coisa julgada não protege as relações de trato continuado, porque elas se resolvem ano a ano. De modo que, a partir de 2007, quem não pagou fez uma aposta. As empresas, como regra geral, se eu fosse um empresário, mas as empresas certamente deveriam estar provisionando ou depositando esse dinheiro enquanto não se esclarecia. Quem não se preparou fez uma aposta no escuro, sem rede, sem estar calçado, e aí, enfim, a gente assume os riscos das decisões que toma. Os efeitos dessa decisão não se restringem à contribuição social sobre o lucro líquido. Pode ser aplicado a outros tributos em que tenha havido mudança de entendimento por parte do Judiciário. Se o tributo for considerado constitucional, ele só será cobrado no ano seguinte, se for imposto, ou nos 3 meses depois, se for contribuição. O ministro Luiz Roberto Barroso explicou que essa decisão acaba corrigindo uma injustiça tributária. É que a coisa julgada ela vale enquanto permanecerem as mesmas condições fáticas e jurídicas. De modo que a regra geral é, quando o Supremo decide que um tributo é devido, a partir dali todo mundo tem que pagar. E se você permite que um contribuinte não pague, você de novo criou uma desigualdade competitiva.
Karina, portanto, uma decisão importante, um tema que foi bastante discutido, inclusive o fato de que tivemos 3 sessões para tratar desse processo, é porque ele trata, esse termo foi usado no plenário, inclusive, acho que pelo próprio ministro Luiz Fux, que falou a respeito da sacralidade com que o tema da coisa julgada é tratado, inclusive do ponto de vista constitucional. E, então, muito importante justamente essa delimitação de limites que foi estabelecida em relação a essa questão, especificamente em matéria tributária. Inclusive com uma observação que foi feita pelo ministro Dias Toffoli ao final do julgamento, para deixar bem claro determinado parâmetro que estava sendo estabelecido nesse julgamento. Cadu, é importante que a gente diga que o ministro Luiz Fux, ele acabou ficando vencido junto com o ministro Edson Fachin em relação ao momento da aplicação desse entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas o ministro Dias Toffoli, quando o julgamento já havia sido encerrado, ele fez uma observação de extrema importância. Essa nova decisão do Supremo, que contraria essas decisões definitivas, que garantia a esses contribuintes o direito de não recolher o tributo, ela apenas vai valer para esses contribuintes que ingressaram em juízo. Por quê? A partir do momento em que o Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade, ou no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, diz que o tributo é constitucional, a partir dali já tem que pagar. Não tem discussão. Agora, aquelas pessoas que haviam entrado em juízo e que tinham ao seu favor essa sentença definitiva, da qual já não cabia mais recurso e que estavam acobertados por esse manto da coisa julgada para não recolher o tributo, a partir do novo entendimento, dessa confirmação do Supremo em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida, confirmando a constitucionalidade, esses contribuintes, sim, devem recolher e de forma retroativa, disse o Supremo, a partir daquela decisão. Então, como a gente falou no início do nosso programa de hoje, o Supremo, em 2007, declarou a constitucionalidade da CSLL. E as empresas, desde então, deveriam já ter começado a recolher e não o fizeram. Então, a partir do julgamento desses recursos extraordinários, em que o Supremo confirma essa orientação, a ordem é: essas empresas devem recolher a CSLL de forma retroativa a partir de 2007, quando do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade que confirma a constitucionalidade do tributo. Então, essa foi a observação do ministro Dias Toffoli. Essa decisão ela vai valer apenas para esses contribuintes que ingressaram em juízo. Para os demais, aquelas pessoas que ainda não tinham decisão definitiva e que o Supremo vem e confirma a partir desse julgamento. Sessão plenária da quarta-feira que acompanhamos ao vivo no Direto do Plenário. Ainda naquela sessão, houve 2 outros momentos de pronunciamentos dos ministros a respeito de dados relacionados, melhor, de fatos relacionados à questão dos 30 dias que se completaram dos ataques aos edifícios sedes dos poderes da República aqui em Brasília, no dia 8 de janeiro. E também manifestação do ministro Ricardo Lewandowski em relação ao terremoto na Turquia. 2 momentos da sessão plenária da quarta-feira que nós vamos ver daqui a pouco, depois do intervalo. E ainda nós vamos ver qual foi o destaque da sessão plenária da quinta-feira no Direto do Plenário. Você confere toda essa retrospectiva no Plenárias, que volta logo depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias, com os destaques das sessões dos dias 8 e 9 de fevereiro de 2023, respectivamente quarta e quinta-feira. E o Supremo concluiu na sessão da quinta-feira, dia 9, esse julgamento sobre a validade da adoção de medidas alternativas do Código de Processo Civil para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, como a apreensão da carteira de motorista e do passaporte. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Luiz Fux. O relator leu e analisou cada ponto da ação apresentada pelo Partido dos Trabalhadores. O PT questiona trecho do Código de Processo Civil que autoriza o juiz a determinar as chamadas medidas coercitivas, aquelas que têm como objetivo fortalecer o cumprimento de uma ordem judicial. O partido alega que essas decisões judiciais, por mais legítimas, não podem sacrificar direitos fundamentais nem atropelar o devido processo constitucional.
Fux votou contra a ação. Explicou que eliminar tais poderes aos juízes significaria engessar o judiciário. E as normas já garantem requisitos que devem ser respeitados pelos magistrados. Também justificou casos questionados pelo autor da ação. Para ele, o devido processo legal e a ampla defesa não impedem a adoção das medidas coercitivas. Suspensão do direito de dirigir, isso viola o direito, a liberdade da pessoa dirigir. É claro que não se vai determinar essa restrição a um taxista que vive disso. Mas, evidentemente, naquele caso do atropelador reincidente e que não paga a responsabilidade civil, vale a pena caçar-lhe a carteira. A apreensão do passaporte, já tivemos aqui a chancela dupla de que isso pode acontecer. Participação em licitação pública. É claro que uma empresa idônea pode entrar com uma ação pretendendo uma injunction para que ela participe de uma licitação. E o juiz diga, não vai participar da licitação, tendo em vista a sua inidoneidade já declarada. E ainda a proibição de participar de concurso. Então, nós já tivemos casos julgados assim, mandado de segurança, que a ficha de antecedentes criminais do réu, ela era completamente incompatível com o concurso público para a polícia. Na sequência, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator pela constitucionalidade dos dispositivos. Estou absolutamente convencido da constitucionalidade dos dispositivos atacados. Eu verifico, tal como Sua Excelência concluiu, que o ordenamento jurídico traz garantias suficientes para que o juiz não extrapole avançando sobre os direitos fundamentais do cidadão ao determinar essas medidas atípicas. O ministro Alexandre de Moraes disse que a ação não tem nenhum fundamento. Para mim, essa ação direta de inconstitucionalidade é meio absurdo. Porque essa ação direta de inconstitucionalidade, ela visa declarar inconstitucional um recorte do gênero poder geral de cautela do juiz. Essa é a verdade. O ministro Edson Fachin divergiu parcialmente do relator, por entender que é inconstitucional a aplicação das medidas coercitivas no caso de obrigações pecuniárias, quando o magistrado determina, por exemplo, uma restrição de direito, para que o devedor pague uma dívida em dinheiro. Fachin fez uma ressalva. É a favor da aplicação das medidas nos casos de não pagamento de pensão alimentícia. Esta é a única hipótese, em meu modo de ver, a hipótese do devedor de alimentos que se admite um conjunto de medidas restritivas, inclusive de restrição de liberdade, como esse tribunal aqui efetivamente assentou. Por maioria, prevaleceu o voto do relator contra a ação do partido, reconhecendo a validade dos dispositivos questionados. Decisão no plenário do Supremo Tribunal Federal na sessão da quinta-feira, dia 9. Vamos voltar para a sessão da quarta-feira, dia 8, quando o ministro Ricardo Lewandowski prestou solidariedade à população atingida pelo terremoto na Turquia e na Síria, que deixou, até o momento em que estamos gravando o programa, mais de 20 mil mortos. E eu venho aqui, senhora presidente, impactado pelas cenas que vi agora na televisão, de uma criança recém-nascida sendo tirada dos escombros, ainda com cordão umbilical, tendo perdido seus pais. Uma cena extremamente comovente de uma menina protegendo um irmãozinho com seus braços, depois de ficar soterrada 17 horas sob os escombros. Um pai segurando a mãozinha da filha morta, aguardando socorros. Cenas comoventes, impactantes, e eu não poderia ficar silente. Gostaria de manifestar minha comovida solidariedade a estes povos tão antigos e tão atingidos pelas mais distintas e diversas calamidades, inclusive guerras regionais. Solidariedade de todos nós. Na abertura da sessão plenária, da mesma sessão plenária da quarta-feira, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, lembrou os atos de vandalismo de 8 de janeiro. Segundo a ministra, o episódio, que completou um mês, fortaleceu a democracia e intensificou o convívio harmonioso entre os poderes da República. Confira na reportagem de Renato Rosa. A destruição
Cidadão faz mais parte deste cenário. E para chegar até aqui, a reconstrução foi rápida. Só assim, o Supremo retomou os julgamentos do plenário, como sempre fez. Uma vitória da justiça e da democracia. Hoje completa um mês dos ataques. Nesta quarta-feira, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, na abertura da sessão plenária, destacou que o 8 de janeiro de 2023 sempre será lembrado, para que não mais se repita e que as instituições saíram mais fortalecidas. É preciso repisar que o vilipêndio às instalações dos 3 pilares da democracia, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e essa Suprema Corte, longe de enfraquecer a nossa democracia constitucional, veio a conferir, mercê da solidariedade imediata de todos, maior intensidade ao convívio necessariamente harmonioso, exigência do próprio texto constitucional, entre os poderes que compõem o Estado brasileiro. Longe do pretendido aviltamento às instituições da República, que não se restringem às pedras em que se erguem seus prédios, e informadas pelos valores maiores da Constituição, sobrepairam aos indivíduos que transitoriamente a integram, restou fortalecida a comunhão nacional em torno do princípio nuclear e inderrogável que privilegia e consagra entre nós a democracia, que não pode, em absoluto, sofrer qualquer transgressão. Ressaltou que a Corte segue firme como guardiã da Constituição. Paralelamente às ações destinadas a reparar os danos causados ao patrimônio público e a promover a responsabilização de seus agentes, é a resposta fundamental que se impunha, sem qualquer hesitação, aos atos de violência contra as instituições democráticas. E esta resposta está sendo dada. Senhores ministros, em 2023, o Supremo Tribunal Federal, sempre com respeito à harmonia e à independência dos demais poderes da República, continuará vigilante, não me canso de repisar, na incondicional defesa da supremacia da Constituição e da integridade da ordem democrática. O Procurador-Geral da República também se manifestou sobre os ataques. Augusto Aras fez um balanço das ações ao longo de 30 dias. Nessa data que não se comemora, mas se registra os lamentáveis fatos de 8 de janeiro, tem atuado de forma, eu diria, extraordinária, como exige o momento, tendo apresentado até o dia de hoje 652 denúncias e mais 760 manifestações para os envolvidos no caso, no episódio, especialmente do dia 8 de janeiro. Você acompanha o Plenárias também pelo canal da TV Justiça no YouTube. E claro, Karina, os julgamentos ao vivo no Direto do Plenário já tem encontro quarta e quinta-feira. Exatamente, Cadu. Quarta e quinta-feira, a partir das 14 horas, nós temos encontro marcado no Direto do Plenário, mas neste final de semana o nosso encontro é aqui no Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue conosco aqui na TV Justiça.